E a gente já inicia o Canal Saúde de hoje com uma entrevista nacional. A gente vai agora para Porto Alegre conversar com a Sheila Martins, que é neurologista. Um acidente vascular cerebral, que é o AVC, também conhecido como derrame, pode apresentar sintomas que também são comuns em outras doenças, como fortes dores de cabeça, perda momentânea da visão. Na verdade, assim, com tantas possibilidades, muitas pessoas acabam recorrendo à internet para sanar dúvidas sobre o AVC, que é a segunda doença que mais mata os brasileiros e a principal causa de incapacidade no mundo. Por isso, hoje, a doutora Sheila Martins, que é neurologista, vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Primeiro, eu quero dar uma boa noite, viu, doutora? Agradecer a sua participação aqui no nosso programa, dizer que é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu, grande prazer estar aqui com vocês para responder as perguntas, né, e esclarecer a população sobre essa doença que é tão grave, mas que tem prevenção e tem tratamento. Bom, primeiro, qual o perigo de se autodiagnosticar fazendo pesquisas na internet? A gente vê que é muito comum hoje as pessoas irem para a internet e fazerem algumas perguntas. Isso é meio perigoso, não é, doutora? Na verdade, em relação ao AVC, quanto mais informação as pessoas tiverem a respeito de reconhecimento dos sinais, ajuda, porque um dos grandes problemas é as pessoas não saberem o que é o AVC, não saberem que é uma urgência que tem que ir imediatamente para o hospital. Então, reconhecer os sinais de AVC é fundamental. O problema é quando começa a procurar tratamentos, e aí tem muita coisa errada na internet, então realmente tem que ser um profissional de saúde para auxiliar a orientação. Olha, semana passada, doutora, a minha avó Maria, infelizmente, ela teve um AVC. E ela tem 91 anos, ela teve um AVC dormindo. E aí, acredita-se que com isso, ela caiu da cama. Graças a Deus, ela não quebrou nenhuma parte do corpo, porque é muito comum também os idosos quebrarem, por exemplo, o fêmur com uma queda. E graças a Deus que ela está bem, né? Já está melhor, já está fora de perigo, já saiu da UTI, graças a Deus. Mas eu fiquei muito curiosa realmente em relação a isso, porque assim, foi na madrugada, ela estava dormindo. E aí eu gostaria muito que a senhora explicasse para a gente sobre esse tipo de situação que pode acontecer. Inclusive, explicando para a gente a diferença do AVC hemorrágico para o AVC isquêmico. Certo. Bom, então a primeira coisa é o que é o AVC? É uma alteração súbita da circulação cerebral, certo? Que pode se manifestar de duas formas. O AVC hemorrágico, quando rompe um vaso sanguíneo cerebral e espalha sangue pelo cérebro, ou o AVC isquêmico, quando entope um vaso sanguíneo cerebral e falta sangue numa região do cérebro. O AVC isquêmico é o mais comum, corresponde a 85% dos casos e é fundamental, nos dois casos, a rapidez em chegar no hospital para que o paciente seja adequadamente tratado. Quais são os sinais, então, de alerta para qualquer um deles? Início repentino, início súbito, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou numa metade de cada olho, tontura, que se manifesta como a sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça súbita insuportável, que o paciente refere como a pior que já teve na vida. Qualquer desses sinais, até prova em contrário, pode ser um AVC e o paciente precisa ir imediatamente para o hospital. Né? Não tem como diferenciar o isquêmico do hemorrágico só pelos sintomas. Claro que a dor de cabeça ela é muito mais comum do hemorrágico, mas qualquer desses sinais imediatamente para o hospital tem que fazer uma tomografia para enxergar o que está acontecendo antes de iniciar o tratamento. Quais os principais sintomas, doutora, de um AVC, hein? Então, de novo, assim, sempre de início... Oi?
Para quem está em casa assim, assistindo o programa, a senhora falou sobre esses sintomas, mas assim, só para a gente Isso, deixar bem atento a população isso. realmente sobre esses principais sintomas. Eu também tenho uma amiga dentista, doutora, que recentemente, ela é bem jovem, ela tem 30 e poucos anos, e ela estava atendendo uma paciente e de repente ela sentiu a mão e o pé entortando, né? Então foi Isso. muito rápido que ela sentiu que o braço dela estava entortando, o pé estava entortando e rapidamente ela falou com a paciente, ela correu para um hospital e lá, depois dos exames que foi feito, foi diagnosticado um AVC. Então, assim, foi muito rápido que ela foi ao hospital. Então, por isso que eu queria também alertar a população mais uma vez e saber realmente Isso. sobre esses principais sinais que podem acontecer, porque nesse momento o tempo, ele é crucial, não é, doutora? Exatamente, e a ilustração está excelente, mostrando esses sinais mesmo, né? Então, sempre de início repentino, início súbito, perda de força, então fraqueza ou dormência, mais comumente numa metade do corpo. Então, a boca pode ficar torta, o braço fraco ou a perna fraca ou todo o corpo formigando numa metade, né? Dificuldade para falar ou para entender o que as pessoas estão dizendo. Dificuldade para enxergar, que começa de repente num olho, nos dois olhos ou numa metade de cada olho. Tontura rotatória associada a desequilíbrio e falta de coordenação. E dor de cabeça súbita, insuportável, que o paciente refere que é a pior que já teve. Então, esses são os principais sinais. Tem um testezinho bem simples que se faz com os principais sintomas, que é pedir para a pessoa dar um sorriso e ver se a boca fica torta. Né? Pedir para esticar os braços na frente para ver se um braço está mais fraquinho e começa a cair. E pedir para dizer uma frase simples: o céu é azul, para ver se a fala está enrolada ou está difícil de dizer as palavras. Então, esses são os principais sintomas que fica mais fácil de decorar, e qualquer um deles, se for positivo, a chance de ser um AVC é de 72%. Então, imediatamente tem que ir para um hospital preparado para o atendimento. Idealmente chamar o SAMU 192 e ir imediatamente para o hospital. E cada minuto que passa são 2 milhões de neurônios que morrem. Então, não é para esperar. Ou seja, o tempo é rei. Né, doutora? Nesse É momento verdade. tem que realmente dar prioridade a essa questão do tempo e correr mesmo, ir para um hospital mais próximo da sua casa, para que você possa receber o atendimento, né? Porque às vezes a gente perde tempo até, doutora, na questão do trânsito, a gente mora em um bairro, aí a gente vai para um outro hospital, então o mais certo é você procurar um hospital próximo onde você mora, porque aí já tem a questão da ambulância, ele já tem todos os primeiros socorros, inclusive para a questão do atendimento e para identificar um possível AVC também. O ideal sempre é ir direto para um centro de AVC. Então, por isso, nós criamos um aplicativo chamado AVC Brasil, onde ali tem todos os centros de AVC no país, que são os hospitais que estão preparados para dar o atendimento que o paciente precisa, né? Então, às vezes, ele vai para o hospital mais perto e o hospital mais perto não tem nenhum tratamento, e aí ele vai ter que ser transferido para outro hospital, ou às vezes ele não é transferido e fica sem tratamento. Então, idealmente, o paciente deve ir para um centro preparado nos locais onde existem centros prontos para o atendimento e tratamento desse paciente. Para que seja feito realmente esse diagnóstico mais preciso, né, doutora? Agora sim, com relação Exatamente. às sequelas que o paciente pode ter. Bom, então, se o paciente não receber o tratamento adequado, ele pode ficar com um lado do corpo paralisado, ele pode ficar com a perna fraca, pode ficar sem conseguir andar, ele pode ficar sem conseguir falar, às vezes sem conseguir entender o que as pessoas falam para ele, pode ficar com perda de memória, com dificuldade de concentração. O AVC é uma das causas mais comuns de demência, né? Aquele esquecimento que a pessoa não reconhece o familiar, não lembra das coisas. Então, pode ficar com dificuldade de engolir. Então, são várias possibilidades, vai depender do local do cérebro comprometido. E por isso o tratamento de urgência é fundamental. Doutora, a senhora falou sobre a questão do esquecimento, né? E assim, existem já alguns estudos que falam que quem teve a Covid-19
está com esses sintomas de esquecimento, né? Então, assim, é comum o esquecimento hoje, as pessoas que tiveram realmente a Covid, como é que estão os estudos? O que é que os estudos falam? A senhora tem Sim, informações a respeito sim, sim. disso? Sim, sim. Na verdade, nós vemos no dia a dia, né? Muitos pacientes com uma perda de memória importante pós-Covid e alguns pacientes que nem tiveram grande comprometimento pulmonar, que o quadro de memória foi o principal. Então, nós temos vários casos e é um problema, é uma sequela importante da Covid também. Então, achar que é uma doença simples não é, né? Ela pode trazer várias complicações e a memória é uma delas. Eu tenho perguntas aqui, um telespectador gostaria de saber com relação a essa questão da dor de cabeça intensa. Existe uma diferença entre a enxaqueca, né, doutora, e a questão do AVC? Porque, assim, tem um paciente, inclusive, que me disse que está com 2 dias com dor de cabeça intensa. O AVC, ele é aquela dor súbita que pode Isso. acontecer de uma vez, é diferente da questão da enxaqueca, que a pessoa passa um dia, às vezes 2 dias, e que precisa realmente fazer esse tratamento, né? Sim, a enxaqueca, ela começa, assim, geralmente o paciente já tem história de ter enxaqueca há mais tempo, né? Que é uma dor que é geralmente de um lado ou do outro lado, mais comumente latejante, pode ter náusea e vômito, pode a luz piorar, o barulho piorar. Geralmente tem história familiar de familiares com enxaqueca. Essa é a característica mais comum da enxaqueca. Pode ser em toda a cabeça, pode também, mas o mais comum é eventualmente ser de um lado ou do outro. E é uma dor que começa devagar e pode ir piorando e pode ficar muito intensa, mas ela sempre começa numa fraca ou média intensidade, ela jamais começa explosiva. Então, a dor de cabeça que eu tô falando é a dor de cabeça insuportável que começa explosiva, que é a pior que o paciente já teve na vida. Esse é o sinal de alerta mais importante para a hemorragia, que a gente chama de hemorragia subaracnoide, que é a ruptura de um aneurisma, né? Então, é esse tipo de dor de cabeça que ele sozinho já tem que levar imediatamente para o hospital. Porque às vezes acontece, eu achei até bem válida essa pergunta desse telespectador, Claro. porque muitas vezes a pessoa ela tem esse problema realmente da enxaqueca, né? E muitas vezes essa dor intensa, porque ela vai aumentando, né, doutora? Pode levar o paciente a achar que aquilo ali é um sintoma do Isso. AVC e é algo completamente diferente. Porque a enxaqueca, inclusive, ela pode ser devido à alimentação, que está errado. Às vezes tem algum gatilho, doutora, que provoca Isso. essa dor, né? Às vezes é a fome, é uma Isso. melancia. Eu já vi algumas pessoas falando que come melancia e sente dor de cabeça. Então, assim, são coisas que a pessoa vai identificando e vai realmente percebendo que é necessário se fazer um tratamento. Sim, com certeza. A enxaqueca tem tratamento também. Então, se a pessoa tiver a enxaqueca muito frequente, tem que procurar o neurologista, que hoje existe prevenção e identificação do que está deixando dores frequentes e tão intensas. Então, tem que procurar também, mas não é a gravidade de um AVC, né? Então, realmente, a enxaqueca tem características bem clássicas, que a gente já comentou, e o AVC não, é a dor diferente do habitual, explosiva, insuportável, essa tem que fazer o paciente ir para o hospital imediatamente. E a gente faz mais uma vez um alerta à população que está assistindo aqui ao nosso programa Canal Saúde. Essa dor insuportável, esses sintomas que a doutora falou aqui para a gente, é preciso realmente observar e correr para um hospital realmente que seja referência, né, nesse tratamento, para que esse AVC aí ele possa ser diagnosticado logo, para ser feito logo aí o tratamento, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada pela entrevista. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de alertar as pessoas a respeito dessa doença. Muito obrigada. É importante realmente a gente estar sempre atento a esses sinais, né, esses sintomas. E no caso de algum desses sintomas que a doutora falou aqui, corre até o hospital para você se cuidar, né? Deixa eu mandar um abraço.